Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o vídeo de número 303, período diluviano. Eu desconheço que tenho conhecimento suficiente, mas me confiaram essa oportunidade e nós não podemos exigir, ou melhor, nós não podemos escolher trabalho. Varrer uma rua, passar o pano numa casa ou lavar um prato é uma coisa só. Nós só temos que agradecer a Deus. Mas eu tenho aqui a ajuda de muitos outros irmãos meus. Para consolo, tanto do meu coração quanto da minha mãe querida, que se encontra no corpo físico. Eu não acredito nem que ela é minha mãe, mas sim a minha joia rara, que em indiano significa alja rara. É a minha joia rara. Eu estou dizendo isso porque nosso irmão, o senhor Marcílio Crombaroli, que me assessora, que está me dizendo, presenteie-a com esse nome, alja rara, significa joia rara. Porque, de fato, existe algo mais precioso que uma mãe? Ah, sim, tem o filho, mas o filho nasceu de onde? Ah, tem o cientista, mas ele nasceu de ontem. Ah, tem, mas nasceu de onde? Vamos primeiro focar o princípio, e o princípio é a mãe. Depois vamos glorificar a Deus por tudo, porque tudo é importante, não é mesmo? Então, o período diluviano, é lógico que os nossos irmãos vão me ajudar, né? Porque eu sempre gostei de histórias, enquanto no corpo físico. Estudei muito mais, depois retornei à parte espiritual, mas eu não tenho lá aquele conhecimento. Mediante algumas falhas, peço-lhes desculpa com antecedência, mas período diluviano. Este período teve a assinalá-lo um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, sabe? 600 milhões de anos. 600 milhões de anos. Agora você sabe o que é um planeta todo envolto a uma crosta de lava vulcânica, onde oceanos constantemente eram mudados de lugares, oceanos vaporavam, porque eu tive a oportunidade de assistir nos slides, nos filmes de geologia no plano Terra, no plano espiritual. Então, cataclismos que resolveram o globo, cuja superfície mudou mais uma vez de aspecto. Olha que interessante. Pensemos no Sol nesse exato momento. A Terra, durante vários períodos, ela assumiu o aspecto do Sol. Por mais que eu não sei se você sabe que o núcleo do Sol, ele não possui a atmosfera
que o Sol demonstra. Então, vejamos, ele mudou mais de uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas. Por isso que em todos os períodos, obrigado, vó. Por isso que em todos os períodos geológicos houve as sedimentações, houve as estratificações. É preciso dizer que essas sedimentações são períodos de aproximadamente de 450 a 600 milhões de anos. Agora você imagine só, né? Um período onde o globo todo, praticamente com a mesma forma do Sol, repleto de lava vulcânica, a placa granítica em várias partes finas, rachaduras, chaminés, vulcões, lavas vulcânicas por um lado, magmas por outro lado. Que espécie de vida havia naquele período, né? Destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam os despojos. Por toda parte deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas, olha que interessante, violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos, porque as águas eram arremessadas respectivamente fora dos teus leitos, pelas inundações das lavas vulcânicas que repentinamente, constantemente, eram expelidas do núcleo do centro da Terra através das válvulas consideradas chaminé, que são os vulcões. Invadiram os continentes. Então estas águas, elas invadiam continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas. Que significa desnudando as montanhas? Porque é preciso dizer que ainda há na Terra alguns picos graníticos oriundos lá do período primário, quando começou a formação granítica que revestia aquela lava vulcânica, mas que devido às erupções rompiam-se no sentido vertical e não horizontal. Então existem alguns picos no ano de 2023 que, de acordo com a geologia, os nossos irmãos chegaram, ou melhor, chegando a um estudo mais elaborado, eles conseguem datar aquele período com uma grande exatidão. Para isso, nós devemos respeitar muito bem a ciência, né? Então, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas celulares, os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos
diluvianos. Você consegue entender agora o significado e o sentido do período diluviano? É um período geológico dentre alguns outros períodos, né, vó? Dentre alguns outros períodos geológicos. Esse também, como por exemplo, período diluviano, é um período como o período terciário, como o período o período geológico, como o período secundário. Só que esses períodos, 600 milhões de anos. Você já imaginou? Vamos imaginar uma coisa. Você já imaginou você dentro de uma canoa, em um lago, que você não pode ir à margem daquele lago, mas que te é permitido permanecer dentro dessa canoa durante 600 milhões de anos? Como você viveria? É óbvio que isso é simbólico, porque durante aquele período a vida era impossível, devido ao alto índice de gases mortíferos, gases que asfixiavam tudo quanto é tipo de ser, inclusive o vegetal. O vegetal era o período, o reino que mais sofria, porque ele não podia eclodir. Quando ele ousava eclodir, ele era asfixiado por falta de oxigênio e por falta de elementos. E por isso vinha aí a fase sedimentária, vinha aí as sedimentações. Por isso que hoje em geologia, os nossos especialistas geólogos, eles conseguem encontrar todas essas fases geológicas pelas quais passaram a Terra. Sabe? Pelas quais passaram a Terra. Eu não vou te dizer que outras fases surgirão após 2021. Não. E não tenha isso também como, vamos assim dizer, uma previsão, porque não existe esse negócio de previsão em espiritismo. Mas que muitos cataclismas ainda estão previstos para o globo terrestre, não em forma de uma evolução geológica como de 600 milhões de anos a 600 milhões de anos que durou cada período geológico, que não. Mas que é preciso a humanidade se preparar, porque ainda muitos tsunamis até o ano de 2069. Consta em nossos estudos de geologia no plano espiritual um índice elevadíssimos de epicentros nas placas tectônicas, um número elevado de erupções vulcânicas. Quantas cidades litorâneas
desaparecerão ainda neste período. Agora é preciso não esquecer que nada acontece por um acaso. E que em meio a todas essas catástrofes existe a prova e a expiação coletiva. Porque a providência divina, ela se utiliza dos meios catastróficos para que o ser em processo de evolução, submergido ou submerso, tanto faz, a natureza de Deus, que é inevitável, passe pelo processo coletivo. Interessante, né? Eu imaginava tudo isso no corpo físico, mas me faltava provas. Eu tinha uma vontade imensa de escrever. Às vezes eu começava a escrever algumas coisas nas cadernetas e dali em diante me faltava elementos para dar sequência, ou se eu quiser escrever algo a respeito da astronomia, da geologia, eu já posso. Não faço porque vó Leontina, que coordena, juntamente com o nosso irmão Sr. Marcílio Colobaroli, eles sempre me dizem: meu filho, devemos nos contentar com as obras que já existem. E eu concordo com eles. Porque não é lá tão favorável editar 1000 livros ao ano, e sim estudar, exemplificar e pôr em prática os que já foram deixados por Allan Kardec, por Leon Denis, Gabriel Delan, Bittencourt Sampaio, quem mais? Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, não é mesmo? Então, os novos depósitos que eles formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. Diluvianos quer dizer inundações. Então, quantos tsunamis que podem ser considerados como diluvianos? Quase todos os tsunamis são considerados diluvianos, porque quantos tsunamis formam novas ilhas em determinados outros continentes, a depender da força propulsora do epicentro. Então, isso é normal. Agora, o que nós não podemos conceber é o dilúvio de Noé. Mas se você perceber, aqui nós não estamos tratando do dilúvio de Noé. Nós estamos tratando do dilúvio geológico, do período diluviano, não é? Um dos vestígios mais significativos desse grande desastre, né? Porque o período diluviano foi um desastre ao globo todo, como outros períodos, mas por encontrar-se em outras faixas de dimensões de sedimentação, assim analisado pelos geólogos.
Um dos vestígios mais significativos desses grandes desastres são os penedos chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação a rochedo de granito que se encontram isolados nas planícies. Que isso significa? Por exemplo, um rochedo de granito do centro da Terra. Na época, a evolução tão enorme, a força propulsora tão enorme, arrancou aquele bloco de granito e lançou-o a bilhões de quilômetros do local do epicentro. Olha a força do período, arrancando-o e lançando-o a uma distância de milhões de quilômetros, como se fosse uma bola de um jogador de golfe. Eu vou dizer assim para simplificar para você. O que me pediu. Como se não fosse nada. Mas busque maquinários hoje na Terra para remover esse bloco granítico. Creio que em 2021 não exista ainda esse aparelho de granito que se encontra isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários, porque ele sedimentou até o terreno terciário. De tão forte ele deixou outros terrenos, passando-se pelo terreno terciário do diluviano, voltando para o terciário nas planícies dos desertos. E no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes há muitas centenas de léguas das montanhas de onde foram arrancados. Você entendeu, né? É claro que só a violência das torrentes há podido transportá-los a tão grandes distâncias. Quanta velocidade, quanta explosão, não é? Um desses blocos, evidentemente, provido pela sua composição das montanhas da Noruega, serve-se pedestal à estátua de Pedro o Grande de São Petersburgo. Olha para você ver. Serve de pedestal a estátua de Pedro o Grande de São Petersburgo. Então, há tanta coisa que aprender, há tanta coisa que transmitir, que eu peço desculpa a você, mas vó pede para que eu encerre o vídeo nesse exato momento, porque já vai parar 24 minutos, né? Então eu queria agradecer a oportunidade que a espiritualidade me concedeu. Agradecer a todos os meus familiares, né? A minha Aujahara, que é a minha mãe, que é um ser que, se eu trabalhar durante toda a eternidade, eu nunca hei de retribuir a ela o muito que ela fez por mim. Se eu existo, devo a Deus e a minha mãe, que, por muito franzina no corpo físico, mas uma herói, robusta perante a providência divina. Não é porque é minha mãe, não.
mas ela tem o coração do tamanho do Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A minha mãe, todo o amor do mundo. Nunca se esqueça, mãe, que eu nunca te esquecerei. Por toda a eternidade. Me sentirei sempre devedor a tudo o que fizestes a mim. Deus a ilumine, mãe. Deus ilumine meus irmãos, meus familiares, meus amigos, ao Luiz Antônio em especial, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, a senhora sabe disso. A avó Leontina, nosso irmão Sr. Marcílio Colombaroli, o professor Eurípides Barçanuvo e muitos outros. Mãe, muito obrigado pela senhora existir. Muito obrigado por tudo. Do teu filho que te ama, que te amará e que sempre te amou, Cássio.